Boa tarde, turminha do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja muito bem. Estamos iniciando agora a unidade 4, tá? Esta unidade 4 será dividida em duas partes, parte 1 e parte 2. Ela vai trabalhar basicamente sobre a escravidão no Brasil. Nós vamos verificar que a escravidão no Brasil ela vai começar há muito tempo, tá? Por volta de 1530, nós vimos isso na unidade anterior, tá? Nós vimos que esta escravidão ela vai excluir muita gente, tá? Para se trabalhar. A princípio, o colono português pensou e resolveu escravizar os índios, forçando a trabalhar nas atividades da produção de açúcar. E por que não levaram isso adiante? Por um motivo muito simples. A escravidão do indígena não interessava ao sistema mercantilista europeu. Porque, vejam bem, escravizar o índio era muito fácil, era ir na floresta capturar a moçada e botar para trabalhar. E quem é que ia ganhar com isso? Ninguém. Os comerciantes portugueses não ganhavam, o rei não ganhava. Por isso, foi estimulada uma outra solução, na solução de todo mundo ganhar e muito com isso. Por isso, implantou-se a escravidão negra no Brasil. Os portugueses já vinham fazendo isso há algum tempo, tá? Tirando população da África, levando para a Europa. Ó, comércio. Na realidade, era um comércio mesmo. Capturava, comprava escravos através de uma troca de produtos que as populações tribais na África necessitavam e traziam esses escravos, ó, pagando imposto ao rei, tá? Então interessava muito a economia da Europa e, de modo geral, a Portugal, depois a Inglaterra, que vai ser um grande exportador de escravos, que vai exportar para toda a América, desde a América do Norte até a América do Sul. Bem, nós vamos verificar que esta mão de obra negra era trazida pelos traficantes de escravos, que são comerciantes portugueses, depois comerciantes ingleses, depois teve os comerciantes holandeses, tá? Que traziam essa população da África, que eram transportadas em navios que vão ser conhecidos como navios negreiros. Por quê? Eram navios que não tinham a menor estrutura, a menor condição humana. Esse tráfico foi um dos setores mais lucrativos do comércio colonial. Os lucros obtidos com a compra e a venda de escravos iam para a metrópole. Ó, metrópole, Portugal. Colônia, Brasil, tá? Impulsionando o quê? Um sistema colonial. O tráfico negreiro era fonte de fornecimento de mão de obra para a empresa açucareira. Os negros que chegavam ao Brasil vinham de basicamente duas regiões, porque eram regiões dominadas por Portugal na África, tá? Uma minoria era proveniente da África Central, que era também conhecida como a África Sudanesa. Essa população sudanesa vai basicamente ser deslocada para a Bahia. Por isso que os negros da Bahia têm características físicas diferentes da maioria da população negra do resto do país. Ó, Bahia, negão. Resto do Brasil, neguinho, tá? Isso quer dizer população alta, forte, espadaúda, e o resto da população do Brasil de estrutura física menor, tá? Então, por quê? A maioria dos negros que vieram para o Brasil eram de origem banta. Isto quer dizer da parte voltada para o mar da África. Porque a maioria dessas populações vieram para o Brasil? Muito mais fácil de capturar, tá, moçada? Vejam bem, os sudaneses eram negros que já tinham um nível intelectual e cultural muito superior, como eles já tinham o domínio do ferro, eles já eram alfabetizados em árabe, tá? Eles eram muçulmanos. E o restante
das outras populações africanas ainda estavam no sistema bem tribal. Por isso que era muito mais fácil de dominar. Por isso que eles vão ser introduzidos no Brasil, tá? Ao chegarem ao Brasil, os cativos traziam consigo as suas tradições e memórias, como a língua, a culinária, a música, a dança, as formas de religiosidade. Na língua é da comunidade negra que tem o inho-inho, sabe? Diminuir as coisas para adocicar, amenizar a situação. Na culinária, nós vamos ter coisas maravilhosas como vatapá, cururu e a famosa feijoada, que foi ser uma invenção deles. Na música, nós vamos ter uma mistureba da música tradicional com a música indígena que vai dar no samba, que é o samba, tá? Na dança, eles vão trazer o lundu, que vai aqui ser misturado e vai virar o quê? Ó, o samba, que também que é uma maneira de mexer com tudo, tá? Simples e basicamente com assim características muito, muito sensuais, porque isso está dentro da cultura africana. E a religiosidade deles era proibida, por isso eles vão misturar a religiosidade deles, a religião católica, e vão criar um sincretismo religioso, tá? Aí eles vão trazer o candomblé, a umbanda, tá? Porque todos os deuses ou entidades africanas vão ser associados a santos da Igreja Católica, e disfarça-se o caso, tá? Então, nós vamos ter uma contribuição bem importante. Entre os séculos 16 e 18, os portos que mais receberam escravos foram basicamente Recife, Salvador e o Rio de Janeiro. Ó, Recife, por conta da plantação de cana-de-açúcar lá. Daí o famoso Porto de Galinhas. Por que isso? Ó, moçada, era ali que eram despejados vários escravos, principalmente quando começou a ser proibida, eles eram jogados dentro de caixotes e disfarçavam como uma mercadoria, como galinhas que estavam chegando para abastecer a população. Daí que vem esse nome de Porto de Galinhas, tá? No Salvador, porque era a capital da colônia, e no Rio de Janeiro, porque posteriormente passou a ser a sede da colônia da colônia portuguesa, tá? E aí nós vamos ter uma população bastante grande. Qual era o posicionamento da igreja através da escravidão? Vejam bem, a igreja, ela não aceitava ou defendia a população indígena, mas não defendia a população escrava. Por quê? Negra. Por quê? Simplesmente porque muitas ordens religiosas eram proprietários de escravos, tá? E eles alegavam que a escravidão já era uma instituição, e isso é verdade mesmo, que já existia na África. Então, na verdade, não tinha nada demais. Eles estavam apenas sendo transferidos de continente para ser cristianizados. Vejam que loucura, né? Já o índio poderia, como era pagão, segundo a Igreja Católica, não tinha religião, era fácil de introduzir neles, de levá-los a adotar uma religião, quer dizer, o cristianismo, que era essa a ideia da igreja, tá? Bem, moçada, na parte 2, continuaremos o assunto. Façam os exercícios da página 474. Um beijão e até a próxima videoaula.